Olá pessoal, paz do Senhor, hoje é segunda-feira e estou aqui para mais um momento na presença de Deus, nosso momento devocional. Então, não menos importante, se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, se inscreva no meu canal, ativa aí o sininho e compartilha esse devocional para a honra e glória do nome do Senhor. E não menos importante, o nosso devocional aqui de hoje, o tema dele, o título é Pratique o que aprendeu. Uma coisa que muitos têm falado, como é difícil a gente praticar e entrar nessa constância, persistir, de praticar o que nós temos aprendido, seja na palavra, seja em um exercício físico, tudo. Ninguém vai para a profissão do qual almeja e do qual deseja sem antes ter um preparo e praticar aquilo até chegar no nível em que queira chegar, assim como na vida ministerial. Uma coisa que eu sempre digo, ninguém aprende orar do nada. Eu sei que orar é falar com Deus, mas ninguém aprende a pregar ou a louvar sem ter uma oportunidade antes. Ninguém aprende a evangelizar sem ter uma oportunidade antes de estar no campo aprendendo. Então, nós vamos aprender aqui um pouquinho disso, o que Tiago vai dizer. Então, o nosso texto base desse devocional, Pratique o que aprendeu, se encontra no texto base de Tiago, capítulo 1, do versículo 20 ao 25, e que diz assim: porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Pelo que, rejeitando toda a imundície, todo o acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em voz enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falso discurso. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e foi-se logo se esqueceu de como era. E o 25, aquele porém que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo o ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. E nós vamos ver aqui a exposição do texto, o que diz, o que Tiago quer tratar conosco nessa segunda-feira. Exposição do texto. O verdadeiro cristão não vive apenas como um ouvinte da palavra de Deus, mas pelo poder da palavra, ele se torna um praticante dela em seus dias corriqueiros, em seus dia a dia, nos seus afazeres, na faculdade, no trabalho, na escola, aonde você estiver, você precisa praticar essa palavra, aquilo que você tem aprendido, senão você é chamado como um hipócrita, está apenas ouvindo, sabe o que é certo e não faz, mas você tem um conhecimento. Então, ouvir e não praticar é hipocrisia. Que as suas palavras sejam como os seus atos e sobre aquilo que você professa. Se suas palavras estiverem em conformidade com as suas atitudes, então ela está afirmada na rocha. E tem até uma parábola do qual Jesus vai contar de dois homens que fizeram suas duas casas. Um fez uma casa plantada na rocha e o outro fez a sua casa firmada na areia. E veio as tempestades, veio a correnteza, a maré subiu, e aquela casa que estava plantada na rocha, aquela foi derribada e foi destruída, mas a casa que estava firmada, pautada na rocha, bem firmada na rocha, essa não foi destruída, essa não foi abalada. Veio os ventos fortes, veio as chuvas, ela pôde até ter balançado, mas quem está firmado na rocha não cai, pode até envergar, mas não cai. E essa passagem do qual eu estou falando se encontra em Mateus capítulo 7, do versículo 24 ao 27. Então, aonde a sua vida está pautada e firmada? Aonde a sua vida está pautada e firmada, se a sua vida estiver alicerçada e bem pautada e bem firmada nas Escrituras, em Cristo Jesus,
vai vir os ventos, vai vir as rochas, vai vir as perseguições. Rocha quer dizer que as pedras que de ofensa, pessoas desenhando de você, mas vai vir tudo isso e você vai permanecer firmado naquilo que você aprendeu e você vai colocar em prática as palavras do Senhor. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Você está passando por crises, mas a palavra de Deus nos garante. Vai passar pelas águas e não te submergirão. Passará pelo fogo e eles não te queimarão. A chama não arderá em ti, a chama não vai te queimar. Você pode até estar com o cheiro da fumaça, mas você vai prevalecer intacto porque você está firmado na palavra. Quando vir uma tentação, assim como veio uma sedução, uma tentação para que José caísse no pecado, fugisse da mulher de Potifar, ele precisava estar com a vida dele bem arraigada, bem firmada em Deus, né, em Cristo, para que ele não caísse no pecado e para que ele, ali naquele ato, ele não somente ouviu de Deus, mas ele praticou fugindo da aparência do mal. Você pratica aquilo que você sabe e você foge. Muitas das vezes você vai ser afrontado e nessa afronta você não responde. Você deixa com que o justo juiz te justifique em meio às afrontas. E a discussão ela vai dizer assim: alguém pode achar que está agradando a Deus ao viver de maneira religiosa, de frequentar cultos, talvez células, talvez você aí na sua igreja tem GC, célula, cultos no lares, estudo bíblico, escolas bíblicas, mas apesar dessas práticas serem parte fundamental da vida cristã, elas não substituem uma vida de devoção e prática diária da palavra. Tem muitos indo para o culto, servindo, fazendo a obra, pregando, cantando, louvando e não vivem para agradar a Deus, mas sim a si mesmo. Ir aos cultos não te faz um cristão, e sim um religioso, um espectador de culto. Se você deseja ser um cristão de verdade, como a Bíblia diz, você vai viver essa palavra e para viver, para colocar em prática, você precisa obedecer essa palavra. Você precisa obedecer aquilo que você ouviu, aquilo que você estava aprendendo. Então você coloca em prática aquilo que você aprendeu. Você ir à igreja, como eu falei, não te torna um cristão. O que te torna é você colocar em prática, é você obedecer às escrituras, é você obedecer e colocar em prática. Laís, mas de Gênesis a Apocalipse eu não vou conseguir viver tudo. E talvez ninguém vai conseguir viver tudo, porque o dia que conseguir, Deus vai falar assim: meu filho, você está preparado? Vem. Ele recolhe a flor do jardim dele. Então, como eu sempre digo, no pouco, no básico, nós não pecaremos, nós não vamos errar. No pouco, não vamos errar. Vamos colocar em prática aquilo que nós temos aprendido em Deus e por Deus. Vamos colocar em prática o que nós temos aprendido na palavra de Deus. E não menos importante, o objetivo é dizer assim: quando tentamos fazer essa substituição, caímos em um domicílio de autonegação. De auto-engano. Enquanto pensamos que estamos fazendo a vontade de Deus, na verdade estamos mais distante dele, mesmo fazendo coisas para ele. Aqui está um grande perigo. Você pode estar na igreja cultuando, louvando, pregando, fazendo a obra, e você está distante de Jesus. Você está na casa, você está plantado, mas você está distante dele. Tem muitos, olha só, o contexto, a parábola do filho pródigo é algo que nós sabemos, né? Lucas capítulo 15, do 11 ao 32. E olha só, eu sei que existe um problema em quem saiu, mas o grave é quem ficou, é quem está na casa, está fazendo de tudo com o coração longe de Jesus. E ainda critica quem está fazendo o certo. Uma pessoa curada é quando ela vive a palavra. Uma pessoa curada é liberta. Quando ela tem um coração em Jesus, ela
sempre estará perto de Jesus buscando agradá-lo. A pessoa não faz para ganhar likes, a pessoa não faz para ganhar status, a pessoa não faz para que o pastor te reconheça. Não, muito pelo contrário. A pessoa faz porque o coração dela está em Deus, em Jesus, e não em mostrar para o homem. E eu confesso que eu já fui muito criticada por isso, até hoje eu sou criticada por isso. Até meu pai já foi criticado por isso, de fazer e ele não tá fazendo para o homem, e falar que é muito afoito, que tem que se acalmar um pouco, mas ele está fazendo para o Senhor. Ele está fazendo para Jesus, nós estamos fazendo para Jesus. E quem faz para Jesus não busca ser consagrado, não busca reconhecimento, porque a maior recompensa que nós teremos, ela vai vir de Jesus. Ela não vai vir de homens. E não espere, se você está servindo na sua igreja local, se você está fazendo a obra, esperando reconhecimento de homens, irmão, minha irmã, deixa eu te dizer algo. Da mesma forma que você está sendo aplaudido, daqui a pouco você é expulso, apontado, daqui a pouco as pessoas te deixam no escanteio. Mas quando você faz para o Senhor, você é recompensado, aleluia. Você é recompensado por Ele. E a maior dádiva é você ser, o maior presente é você ser recompensado pelo dono da obra do qual você está servindo. Então sirva em gratidão, em amor, em submissão, pratique o que você aprendeu e coloque em prática para agradar somente a Deus. E olha só o contexto que ele vai dizer. A palavra de Deus, ela é comparada a uma boa semente. E o coração do homem é um solo fértil. Fértil ou não. Está lá em Mateus capítulo 13, do 1 ao 8. Jesus usa essa mensagem analógica para falar sobre a diferença entre aqueles que recebem essa boa semente e são o solo propício para que ela germine, cresça e frutifique. E aqueles que não conseguem receber bem a boa semente da palavra, a rejeitam e não a obedecem. Toda semente, quando está posta em um solo fértil, antes de se mostrar como uma árvore frondosa e frutífera, cria raízes para dentro do próprio solo. Então, está criando raízes para dentro, ninguém está vendo as suas raízes. Ninguém vê as perseguições, as calúnias, as afrontas. Ninguém vê os perrengues que você passa, noites em claros que você passou, chorando as madrugadas. Ninguém viu isso porque são raízes para dentro. Sempre se ouve falar que Deus tem o costume de realizar em nós as obras que começam de dentro para fora. Diante disso, é necessário que essa boa semente da palavra de Deus primeiro crie raízes em nosso coração e nos tome por dentro, a ponto de que aquilo que se manifesta exteriormente seja fundamentado e sustentado por uma verdadeira transformação interna. Então é de dentro para fora. É de dentro para fora que o Senhor vai nos tratar, porque quando nós somos tratados do lado de dentro, o exterior depois vai se mostrar, vai estar belo. E todo mundo vai falar, nossa, que bênção que você é, né? Vem aqui, esteja mais perto de nós. Mas por quê? Foi tratado por dentro. Foi tratado por dentro, deixou e se permitiu criar raízes através dos processos, através das dificuldades. Há um amadurecimento quando nós permitimos isso. Quando nós permitimos em praticar e permitir que o Senhor faça a vontade dele, ainda que nós não entendamos. Diante disso, é necessário que essa boa semente da palavra de Deus primeiro crie raiz em nosso coração e nos torne por dentro, a ponto de que aquilo que se manifesta exteriormente esteja fundamentado e sustentado por uma verdadeira transformação interna. A palavra deve ter raízes profundas em nós. Como já falado, a vida de aparência é uma vida de auto-engano e essas máscaras nunca conseguem sustentar por muito tempo. Mas quando as raízes internas da palavra de Deus são aprofundadas em nós, podemos viver uma caminhada sólida com Cristo. O fruto disso é perseverança diante das tentações, tempestades e seduções, a desistência vindas do maligno. Olha só,
Se eu quero praticar o que eu aprendi, eu preciso persistir, insistir e não desistir. Mas muitos escolhem um show de um picadeiro, colocar a máscara e algo que é muito um dito muito popular. Quer conhecer alguém? Dê-lhe poder a essa pessoa. Essa pessoa vai sentir o rei da floresta, que manda e desmanda, escolhe quem serve, quem não serve, quem faz e quem não faz. E não é assim. No reino de Deus todos têm lugar. No reino de Deus todos têm lugar. E não só no reino, mas fora você pode praticar. É muito fácil praticarmos o que aprendemos dentro da casa do Senhor. Mas eu quero ver praticar no momento que você é perseguido, caluniado. Você continuar sorrindo. E as pessoas acharem que nada está acontecendo com você. Quando a enfermidade chega, quando a porta se fecha. Quando te cortam, quando você não tem mais oportunidade. E você continuar sorrindo. Porque você sabe que quem te prometeu é fiel para cumprir. Que quem te prometeu a seu tempo e a sua hora vai te colocar nos lugares onde você precisa estar. Mas para isso, antes você pratica a palavra, sendo caluniado, mas orando, sendo afrontado e entregando ao Senhor. As portas se fecharam, não tem mais oportunidade, mas você cria a oportunidade para agradar o dono do reino. Sendo esquecido, mas ainda continua persistindo no caminho do Senhor. Essa é a diferença. Aqui é que está quando você pratica a palavra. Você persiste e insiste. Ainda que o cenário está todo adverso. Você está praticando aquilo que você aprendeu, que você recebeu da parte do Senhor. E a conclusão para findarmos diz assim: uma das consequências e constante leitura bíblica é que ela revela os nossos pecados, por revelar a vontade de Deus e o padrão que agrada a Ele. A Bíblia também revela os pontos em nós que precisam ser mudados. A Bíblia, como eu costumo dizer, ela é um espelho. Você olha para ela, você vai ver a sua imundiça, a sua podridão, o quanto você precisa ser restaurado, transformado, o quanto você precisa ser limpo. Ao estudarmos as Escrituras, precisamos fazê-lo pela ótica de autoanálise. E olha só o que o pastor e escritor Hernanes Dias Lopes, o reverendo, que para mim é uma referência, ele vai dizer, ele vai ressaltar que muitos leem a Bíblia por um desencargo de consciência, mas não se afligem por não colocar sua mensagem em prática. Então isso se torna uma hipocrisia. Os fariseus conheciam a Torá, conheciam a lei, mas não colocavam em prática, ainda impediam que as pessoas se chegassem até Jesus. Colocavam a religiosidade acima, da tal ponto, falaram assim: não, você não pode chegar perto do Filho de Deus, você não pode chegar perto daquele homem. Impediam que as pessoas servissem, adorassem. E eu já contei aqui que eu já fui aí impedida de adorar, mas eu continuei adorando, eu continuei glorificando, eu continuei dando glória a Deus, continuei dando aleluia. Uma irmã, a regente, a dirigente da Círculo de Oração, me deu um tapa, porque eu dava glória a Deus, porque eu dava aleluia. E ela falou: cala a sua boca e pede para que Deus tampe a sua boca. E sabe o que eu fiz? Você acha que eu respeito ela? Você acha que eu dei ouvidos a ela? Não, porque quem morreu por mim naquela cruz do Calvário foi Jesus. Só eu sei da onde, do lamaçal do pecado, que Deus me livrou e me arrancou. Só eu sei o que Deus fez por mim, que eu sou um milagre vivo, eu tenho pino e platina no meu rosto, do qual os médicos me desenganaram e falaram que eu iria ficar cega, eu já não conseguia respirar. A minha respiração estava totalmente ofegante, eu não conseguia respirar. A minha bolinha do meu olho tremia. Então eu tenho motivos, a minha boca toda torta assim. E Jesus pagou a minha cirurgia plástica, porque eu precisei fazer uma cirurgia plástica, porque senão ia ficar com hematomas. E aquele médico usado por Deus, ele pagou. E naquele tempo eu nem servia ao Senhor, eu nem conhecia. Mas ali o Senhor já estava me marcando, a minha história, marcando a minha vida, me deixou com um sinal, para que jamais eu esquecesse de quem Ele é na minha vida, de quem Ele foi, de quem Ele tem sido.
Então, por que eu vou me calar? A Bíblia diz, não tema homens que não podem te fazer nada, que não podem, eles podem até te matar, mas eles não têm poder de te colocar no céu ou no inferno, mas tema somente a Deus, que tem poder de te colocar no céu e na terra. Eu tenho motivos para adorá-lo, eu tenho motivos para glorificá-lo, eu tenho motivos de entregar o meu tudo a Ele, eu tenho motivos para na adoração ficar até mesmo sem voz, como eu tô aqui rouca. Mas eu estou aqui entregando o meu tudo a Ele, tudo aquilo que Ele me entregou. Eu tô aqui entregando, eu acabei de chegar de um culto e eu estou aqui gravando. Lá está falando isso para se mostrar, muito pelo contrário. Mas eu estou fazendo aqui a vontade de Deus, eu estou fazendo para Ele. Ainda que não tenha likes, ainda que não tenha nada, eu estou fazendo para Ele, por aquilo que Ele me pediu para fazer. Aquilo que Ele me pediu para fazer, poderia não fazer isso. Poderia ir jantar porque eu estou morrendo de fome, poderia fazer outras coisas e esquecer da ordenança daquilo que Ele me pediu, mas não. Eu estou aqui com o maior carinho, devoção e dedicação sobre aquele que me chamou e me escolheu, que Ele me garante a vitória, Ele garante os meus passos na presença dEle, Ele confirma meus passos na presença dEle. Então não pare porque as pessoas estão pedindo para que você se cale. Não pare porque as pessoas, assim como eu já ouvi, eu vou te ensinar a pregar porque você não sabe pregar. Já ouvi de líderes falando num púlpito, numa ceia do Senhor. Essas pessoas que ficam dando glória a Deus, aleluia, que eu já gravei aqui, já falei, estão endemoniadas a demônio puro. E sabe o que eu continuei fazendo? Continuei adorando, continuei glorificando, continuei praticando a palavra. Continuei fazendo aquilo que a palavra me ordena para mim fazer. Não baixar a minha guarda, mas continuar. Continuar firmado e firme naquele que me chamou, naquele que me escolheu. Então pratique em meias perseguições, pratique quando não te derem oportunidades, pratique ainda que você seja rejeitado, pratique se você for traído. Ore por essas pessoas, porque você também um dia estava na condição dessas pessoas. E Deus teve misericórdia da sua alma e da sua vida, então tenha misericórdia. Mas continue, sabe por quê? Existem duas coisas. Se você parar, as pessoas vão dizer, tá vendo aí, ó, não aguentou mesmo, era só fogo de palha. Mas se você continuar, essas mesmas pessoas vão dizer, ela é guerreira, ela foi até o final. E você não precisa nem você não precisamos provar nada a ninguém. Nós precisamos apenas viver o que a palavra diz e colocar, ainda que seja um pouco, em prática, persistir, insistir e não desistir. E a conclusão, a aplicação do estudo vai dizer assim no nosso devocional. Você tem o costume de marcar a sua Bíblia ao lê-la? Isso é bom e bem didático para fixação do conteúdo. Mas além de marcar a sua Bíblia, ela precisa marcar você. Não basta ser ouvinte ou leitor, precisamos praticar a palavra. E eu tenho aqui uma Bíblia, não sei se eu vou conseguir aqui pegar, mas... eu vou ver se eu pego ela para mostrar para vocês. A minha primeira Bíblia de quando eu me converti. Peraí, vou tentar pegar aqui ela. Opa, consegui e nada caiu aqui. Essa Bíblia aqui eu não sei se vocês vão conseguir enxergar, mas ela é toda arriscada, gente. Ela é toda. Tem aqui as minhas pregações. Ó, não sei se vai dar para vocês verem, mas quer ver? Tem partes que ela tá muito assim, ó. Não sei se vocês vão conseguir. A minha primeira Bíblia, que é meu xodozinho aqui. E eu passava madrugadas e madrugadas em claro, aprendendo, meditando, ó, vendo? Meditando na palavra, lendo, estudando, me aprofundando. Tem tantas coisas aqui, ó, vendo? Eu ia marcando toda a minha Bíblia. Então não adianta somente, né, como está falando aqui, você marcar a Bíblia. Não adianta, isso não é nada. Se você não coloca em prática, porque eu marco. Pessoal, caiu aqui, mas nós estamos de volta, me perdoem. Então, a Bíblia, ela não somente deve ser riscada e marcada
algo físico, mas ela deve ser marcada, ela deve marcar o teu coração. Então todo dono, presta atenção, a Bíblia ela precisa marcar o seu coração, marcar a sua vida a ponto de transformar a sua vida. Todo dono de gado, eles marcavam os animais com um sinal para dizer, aquele animal está marcado, é como se fosse um ferro, um gancho, e ali eles marcavam, eles queimavam aquele animal. Então a Bíblia precisa queimar o teu ser, precisa queimar o teu coração, a tal ponto de você praticar essa verdade, colocar em prática, as pessoas que olharem para você, querem viver a mesma coisa que você está vivendo, querem praticar também, as pessoas queiram desejar ardentemente praticar a palavra de Deus. Você é uma influência que está influenciando para o bem ou para o mal, está influenciando pessoas a desejarem praticar a palavra, ou você está gerando um desejo maligno com as pessoas nem querem viver a palavra porque você tem sido um testemunho, uma testemunha falsa que não tem vivido e não tem praticado a palavra. Então pense, reflita sobre a sua vida, faça esse exame, como o 1 Coríntios vai dizer, né? Faça esse exame na ceia, faça esse exame, reflita o que você tem vivido diante do Senhor, reflita nisso. Você está praticando a palavra, as pessoas querem conhecer Jesus por seus atos, aquilo que você tem praticado, ou as pessoas nem querem ouvir o nome de crente ou de cristão ou de igreja, porque você não tem colocado a verdade, você não tem colocado a verdade daquilo que você praticou, você não tem praticado o que você aprendeu. Fica aí essa questão. E a nossa aplicação diária para terminarmos, para a gente terminar, diz assim: você tem praticado a palavra de Deus? Quais são as formas principais que você põe em prática a palavra? Você já se percebeu no domicílio do auto-engano? O seu coração é um solo fértil? O seu coração é um solo fértil para a palavra de Deus frutificar e gerar frutos? As escrituras têm marcado a sua vida? Se as escrituras têm marcado a sua vida, você vai gerar frutos automaticamente. Mas se ela não tem gerado esses frutos, se você não tem permitido se colocar em prática, obviamente que os seus frutos estão podres e você precisa rever, porque fruto podre, além dele cheirar, ninguém quer ficar perto, ninguém quer. Então pense e repense como está a sua vida diante do altar do Senhor. Pense e reflita como está a sua vida. Você está praticando ou despraticando aquilo que você aprendeu? E nós ficamos por aqui com esse devocional. Espero que tenha abençoado aí grandemente a sua vida, que você possa colocar em prática e ser como aquele homem totalmente prudente que edificou a sua casa na rocha e praticou aquilo que aprendeu. Por isso que ele edificou a casa dele na rocha. Já o outro, ele ouviu, ele teve a oportunidade como o outro também de aprender, só que ele preferiu firmar a casa dele em coisas sólidas, em coisas fúteis. Ele preferiu ouvir e não viver e não colocar em prática. E há uma consequência, há um galardão para aqueles que praticam e há uma recompensa, né, para quem pratica e para quem não pratica. Então quem você vai preferir ser e fazer? A Bíblia vai dizer que é melhor obedecer do que sacrificar. Que você possa obedecer, colocar em prática e não sacrificar. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor possa resplandecer o rosto dele sobre você e te conceda a paz, em nome de Jesus. Tenha uma semana abençoada. Me perdoe aqui por causa da minha voz e me perdoem também porque caiu, mas nós voltamos aqui para a glória de Deus. Espero que tenha falado grandemente ao seu coração, então não deixe de compartilhar. Compartilhe para abençoar outras vidas e outras famílias, até mesmo a sua. Pensa aí e reflita se você tem praticado ou não tem praticado a verdade. Quem pratica terá sua recompensa também. Quem não pratica terá uma recompensa também. Mas tem se tornado um hipócrita, um fariseu que só carrega Jesus nos lábios, mas não carrega, não deixa penetrar Jesus, a luz, no coração a tal ponto de viver. Então, que essa luz venha resplandecer na sua vida, aonde há trevas, para que você viva a verdade, pratique essa verdade, no nome de Jesus.
Deus abençoe e fiquem na paz do Senhor e uma ótima semana na presença dele. Fiquem na paz do Senhor. Deus abençoe.